Você ouve agora o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, aleluia. Dileto e amado ouvinte, invoquemos a presença do Deus Altíssimo e Santíssimo sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na semana da 8ª de Páscoa. Esta semana vamos reviver em profundidade a celebração da Páscoa, como se a semana fosse um único dia. É um momento profundo de memória do ressuscitado entre nós. Espero que você tenha vivenciado muito bem a Semana Santa e que o seu coração esteja realmente repleto de fé, de esperança e de caridade. Mesmo que o mundo vá perdendo o sentido da santidade, da sacralidade, da fé, das coisas santas, nós queremos ser o resto fiel de Israel, o resto que guarda a fé, que testemunhará até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós cremos nele, que a nossa decisão foi por ele, e nele nós queremos viver para que ele em nós nele, possamos formar cada vez mais esta unidade, esta comunhão de vida, de esperança e de amor. Na semana passada nós vivenciamos a triste notícia do incêndio na igreja de Notre-Dame, na França, em Paris. Certa vez, quando tive a oportunidade de estar naquele país, percebi o tamanho do orgulho que orbita o coração de tantas pessoas naquela terra. Notre-Dame passou a ser um símbolo da França e não de Nossa Senhora, tanto que eu preferi visitar outras igrejas àquela histórica e renomada igreja de Notre-Dame. Milhões de pessoas passam por ano naquele templo. É o mais visitado de toda a Europa. Mas será que vão ali por causa de Jesus, do Santíssimo que está no interior daquela igreja, da relíquia da coroa de espinho de Nosso Senhor e de outras relíquias importantes? Nem sempre. As igrejas históricas da Europa tornaram-se museus, ambientes para as fotografias, mas não para a oração, não para a adoração. A França, tida como a filha predileta da Igreja, em razão dos seus grandes teólogos do passado, seus santos e santas, e nós podemos elencar em grande tempo o número deles, as belezas espirituais que Deus colheu no coração de tantos homens e de tantas mulheres. Mas quem é a França de hoje, senão uma pátria que foi abandonando aos poucos Nosso Senhor? Nos últimos dias, 10 igrejas nossas na França foram ultrajadas por vândalos, por pessoas inimigas da fé. E esse acidente, será que foi um acidente? Será que não tem alguém por trás tentando desmascarar a história de Cristo em favor dos seus intentos? Fica a pergunta e que o tempo possa responder. Se o mundo não voltar a Deus, se o nosso Ocidente não fizer um resgate da fé, uma volta aos princípios que nortearam a história da Europa e de todo o Ocidente, certamente nós vamos continuar a ver cada vez mais nossas igrejas se tornarem cinzas, em razão do sarcasmo daqueles que odeiam a fé cristã, que fazem tudo para quebrá-la, para diminuí-la, para extirpá-la da face da terra. Milhares e milhares de cristãos, católicos e protestantes, têm sido mortos nos últimos tempos, em vários lugares do Oriente, pelos combates impetrados da parte dos extremistas islâmicos
que odeiam a fé cristã. E certamente, meu dileto ouvinte, este movimento vai crescer, porque o Ocidente está perdendo a sua fé, esquecendo suas raízes. E onde nós vamos parar? Os tempos são difíceis e nós precisamos voltar ao altar de Deus, à adoração. Precisamos voltar às raízes profundas da nossa história cristã para sermos homens e mulheres de uma fé verdadeira, capaz de morrer por ela, pois os grandes monumentos, como Notre Dame, representa o vigor, a força de uma fé que aconteceu séculos passados, que moveram homens e mulheres a produzir uma cultura, uma civilização cristã, que vai sendo desaparecida por causa do ateísmo, do marxismo, de todo o relativismo e das ideias contrárias à fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos acordar do sono, da imodéstia, da descrença, do relativismo que fez adormecer a fé em tantos lugares. Que o Senhor veleje conosco. Que a Páscoa de Jesus seja a nossa força. Vamos conferir na Palavra de Deus. O Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 8 a 15. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Esse relato bonito do Evangelho de São Mateus recorda para nós, prezados ouvintes, a graça e a força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que impulsiona o coração a correr para dar essas notícias. Cristo transforma as vidas, move os sentimentos, move os corações e move as nossas mentes. O que falta na França pagã de nossos dias é um voltar a Jesus. É preciso olhar para os pés de Cristo. É preciso abaixar-se e tocar os pés do Senhor e caminharmos com as suas sandálias, as sandálias do Evangelho, do anúncio, da paz e da vida nova. Nós precisamos voltar o nosso coração ao alto, às coisas de Deus, e não apegarmos às coisas aqui da terra, como tanta gente nelas tem amarrado seus corações. Bilionários oferecem bilhões para a reconstrução de Notre Dame, mas esses mesmos bilionários não são capazes de patrocinar a construção de igrejas em lugares onde os cristãos não têm como fazê-las, ou de restaurar as nossas igrejas no Oriente, que foram queimadas, depedradas pelo Estado Islâmico. O nosso mundo é carregado de hipocrisia, de vazio e de misérias. Que Deus tenha piedade desse mundo, que a Páscoa nova de Jesus transforme os nossos corações e o coração de tantas pessoas que já viraram as costas para o sagrado, para a fé, para a espiritualidade. Cristo vivo e ressuscitado, mova os nossos corações na direção da luz. Amém. Pai de eterna bondade, que ressuscitaste o teu Filho Jesus para a nossa esperança, toca, Senhor, e abençoa o coração do ouvinte que necessita de paz, de esperança e de vitória. Toca o coração das pessoas que estão cheios de coisas negativas, de tristeza, de escuridão, corações que já estão apodrecidos pela falta de fé, pela falta de luz que vem do alto. Tende, Senhor, misericórdia de todos nós.
cura nossos corações, cura a pessoa que me escuta neste momento e que passa por estas provações duras da vida, provações na sua fé. Que Jesus ressuscitado toque, prezado ouvinte, o seu coração nesta manhã e te faça uma pessoa feliz, porque Jesus é a única solução para as nossas dores e desesperos. Amém. O bom Deus abençoe o seu coração e sua vida, prezado ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Você ouviu o programa Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, bispo da Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, Goiás.